Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Leitura da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo na mística cidade de Deus, revelada a Santa Maria de Ágreda. Capítulo 20. Jesus é açoitado e coroado de espinhos. Participação de Maria Santíssima. Vendo Pilatos o obstinado ódio dos judeus por Jesus Nazareno e não querendo condená-lo à morte, pois sabia ser inocente, pareceu-lhe que, mandando açoitá-lo com rigor, aplacaria a fúria daquele ingratíssimo povo e a inveja dos pontífices e escribas. Talvez desistiriam de perseguir e pedir sua morte, se por acaso Cristo houvesse transgredido algum dos ritos e cerimônias judaicas, ficando suficientemente castigado. Pilatos fez esta suposição porque durante o processo lhe disseram que Cristo era acusado de não guardar o sábado e outras cerimônias. De fato, vã e estultamente disso acusavam a sua pregação, segundo consta no Sagrado Evangelho. Contudo, Pilatos sempre raciocinava como ignorante. O mestre da santidade não podia cometer falta alguma contra a lei que viera aperfeiçoar e completar, e não abolir. Mesmo que a calúnia fosse verdadeira, não a devia castigar com pena tão desproporcionada como a flagelação. Tinham os judeus em sua lei outros modos de se purificarem das transgressões com as quais, a cada passo, ofendiam a lei. O maior erro desse juiz foi pensar que os judeus tinham alguma espécie de humanidade e natural compaixão. Seu ódio e furor contra o mansíssimo mestre não era de homens, que naturalmente costuma abrandar-se quando vê o inimigo vencido e humilhado. Estes têm coração de carne, e o amor de seu semelhante é natural e produz alguma compaixão. Aqueles pérfidos judeus, porém, estavam possuídos e como transformados em demônios, que contra o mais humilde e aflito mais se enfurecem. Quando vem completamente desamparado, então dizem: persigamo-lo agora, porque não tem quem o defenda e o livre de nós. Tal era a implacável sanha dos pontífices e dos seus confederados, os fariseus, contra o autor da vida. Lúcifer, perdendo a esperança de lhe impedir a morte, com espantosa malícia irritava os judeus para executarem com desmedida crueldade. Pilatos, entre a luz da verdade que conhecia e os motivos humanos que o aliciavam, seguindo a injustiça a que estes arrasam os chefes, mandou açoitar rigorosamente a quem declarava inocente. Para executar esta sentença inspirada pelo demônio, foram designados 6 funcionários da justiça, de grande força muscular, homens vis e sem piedade. Aceitaram com muito gosto o ofício de vergudos. O colérico e invejoso sempre se deleita em desafogar a ira, ainda que seja com atos desonestos, cruéis e vergonhosos. Imediatamente esses ministros do demônio, com outros muitos, levaram nosso Salvador Jesus ao lugar do suplício. Era um pátio ou saguão da casa, onde costumavam torturar outros delinquentes, para forçá-los a confessar seus delitos. Este pátio se encontrava numa construção não muito alta, rodeada de colunas. Umas sustentavam a cobertura e outras eram livres e mais baixas. A uma destas, de mármore, foi Jesus fortemente amarrado.
porque sempre o julgavam mágico e capaz de escapar de suas mãos. Despira o nosso Redentor, tirando-lhe primeira veste branca, não com o menor insulto do que quando vestiram na casa do adúltero e homicida Herodes. Ao desatar as cordas e correntes que trazia desde a prisão do horto, maltrataram-no impiamente, abrindo as chagas que elas lhe haviam produzido nos braços e nos pulsos, por estarem muito apertadas. Ficando com as divinas mãos livres, mandaram com insolente autoritarismo e blasfêmios que o próprio Senhor tirasse a túnica inconsútil que levava. Era a mesma que sua Mãe Santíssima lhe vestira no Egito, quando o menino começara a andar, conforme ficou narrado em seu lugar. No momento, o Senhor só trazia essa túnica, pois quando o prenderam no horto, tiraram-lhe o manto ou capa que costumava trazer sobre ela. Obedeceu o Filho do Eterno Pai aos verdugos e começou a despir-se, para sofrer a humilhação de expor seu sagrado e honestíssimo corpo diante de tanta gente. Parecendo aos verdugos que a modéstia do Senhor retardava muito a operação, acabaram de lhe arrancar violentamente a túnica. Ficou Jesus apenas com a peça interior que lhe servia de calção, a mesma que sua Mãe Santíssima lhe vestiu no Egito com a túnica. Estas vestes haviam crescido com seu sagrado corpo, como também o calçado que lhe fizera a mesma Senhora. Nunca as tirou, a não ser as sandálias durante a pregação, que muitas vezes fazia descalço. Sei que alguns doutos presumiram e disseram que para a flagelação e crucifixão, nosso Redentor foi despido totalmente, permitindo ele esta confusão para seu maior martírio. Havendo eu, por ordem da obediência, indagado a verdade, foi-me declarado que a paciência do Divino Mestre estava pronta para sofrer sem resistir qualquer opróbrio, conquanto não fosse indecente. Os verdugos pretenderam afrontá-lo com a total nudez de seu corpo santíssimo, e chegaram a tentar despojá-lo daquela peça que lhe ficara. Não o puderam conseguir. Em chegando a tocá-lo, seus braços ficaram rígidos e gelados, como sucedeu em casa de Caifás, quando pretenderam desnudar o Senhor do céu, como fica dito no capítulo 17. Ainda que os 6 algozes sucessivamente empregaram toda a força para isso, aconteceu-lhe o mesmo. Não obstante, depois, para açoitar o Senhor com mais crueldade, ergueram um tanto essa roupa. Permitiu-lhe o Salvador, não, porém, que a tirassem de todo. O milagre de se verem tolhidos para esse desacato não comoveu nem abrandou o coração daquelas feras humanas. Com insânia diabólica, atribuíram a feitiçaria e arte mágica que imputaram ao autor da verdade da vida. Assim despido na presença de muita gente, foi Jesus cruelmente atado pelos 6 verdugos a uma coluna daquele edifício, a fim de o castigarem mais à vontade. Por ordem de 2 a 2, os açoitaram com tanta inaudita velocidade que humanamente não se poderia cogitar, se Lúcifer não tivesse dominado o ímpio coração daqueles seus agentes. Os 2 primeiros açoitaram o inocentíssimo Senhor com cordas muito retorcidas, duras e grossas, empregando neste sacrilégio toda a raiva de sua indignação e a força de seus músculos. Estes primeiros açoites cobriram todo o corpo deificado de nosso Salvador de grandes manchas roxas e vergões. Ficou entumecido, desfigurado, com preciosíssimo sangue à flor da pele. Cansados estes algozes, entraram em cena os 2 seguintes. Com mais correias duríssimas continuara a flagelação, que abriu as esquimoses e vergões feitos pelos primeiros. O sangue divino rebentou, molhou todo o sagrado corpo de Jesus, salpicou as vestes dos sacrílegos esbirros e escorreu até o solo.
Retiraram-se estes verdugos para dar lugar aos terceiros, que se serviram de novos flagelos de nervos de animais, quase tão duros como o vime seco. Açoitaram o Senhor com maior crueldade, pois feriam nas próprias feridas que os primeiros tinham feito. E porque eram ocultamente instigados pelos demônios, enfurecidos com a paciência de Cristo. Estando rasgadas as veias do sagrado corpo, e todo ele uma só chaga, não encontraram os terceiros verdugos nenhuma parte sã para abrir outras. Persistindo nos desumanos golpes, rasgaram a imaculada e virginal carne de Cristo nosso Senhor, caindo no solo muitos pedaços. Em muitos pontos das costas os ossos ficaram a descoberto, manchados pelo sangue, alguns na extensão de um palmo, para apagar totalmente aquela beleza que excedia a de todos os filhos dos homens. Açoitaram-lhe o divino rosto, os pés e as mãos, sem deixar lugar por ferir, até onde puderam desafogar o furor e o ódio que haviam concebido contra o inocentíssimo Cordeiro. O divino sangue correu pelo solo, acumulando-se em diversas poças. Os golpes que lhe deram nos pés, nas mãos e na divina face foram extremamente dolorosos, por serem estas partes mais nervosas, sensíveis e delicadas. A venerável face ficou entumecida e chagada até cegar os olhos pelo sangue e pelo inchaço. Além de tudo isto, cobriram-na de cusparadas imundíssimas que lhe lançaram juntamente com os golpes, fartando-o de opróbrios. O número exato dos açoites recebido pelo Salvador foi 5.115, desde a planta dos pés até a cabeça. O grande Senhor e autor de toda criatura, impassível por sua natureza divina, na condição de nossa carne ficou, por nosso amor, transformado em homem de dores, conforme a profecia de Isaías, bem capacitado na experiência de nossas enfermidades, o último dos homens, reputado pelo desprezo de todos. A multidão que seguia Jesus Nazareno, nosso Salvador, encheu os saguões da casa de Pilatos e espalhou-se pelas ruas. Aguardavam o fim daquela novidade, discutindo e comentando em desordenado tumulto, conforme o parecer de cada um, o que ia acontecendo. No meio dessa confusão, era indizível a tribulação da Virgem Mãe ao ouvir os insultos e blasfêmias que judeus e gentios diziam contra seu Filho Santíssimo. Quando o levavam ao lugar da flagelação, a prudentíssima senhora afastou-se a um canto do saguão com as Marias e São João, que a assistiam e acompanhavam em sua dor. Naquele lugar, teve visão claríssima de todos os açoites e tormentos que nosso Salvador padeceu. Apesar de não os ver com os olhos do corpo, nada lhe foi oculto, e viu melhor do que se estivesse olhando bem de perto. Não pode caber em pensamento humano quais e quantas foram as dores e as aflições que nesta ocasião padeceu a grande Senhora e Rainha dos Anjos. Conhecer-se-á com outros mistérios na divindade, quando lhe forem manifestada a todos a glória de filho e de mãe. Como se disse em outros lugares dessa história, e se dirá ainda no decurso da paixão do Senhor, Maria Santíssima sentiu em seu corpo todas as dores que seu filho sofria, como as feridas que recebia. Sentiu, portanto, os açoites no seu virginal corpo, nas partes que correspondia ao de Cristo. Não derramou sangue, a não ser o que vertia com as lágrimas, nem apareceram chagas no seu corpo. A dor, porém, a transformou e desfigurou tanto que São João e as Marias quase não mais a conheciam. Além das dores corporais, foram indizíveis
as que sofreu em sua alma puríssima, pois aumentando a ciência, aumentava-se a dor, sem falar no seu amor natural de mãe e na sua suprema caridade por Cristo. Só ela soube e pôde compreender a inocência de Jesus, a dignidade de sua divina pessoa, a gravidade dos ultrajes que recebia da perfídia judaica e dos demais filhos de Adão, que estava redimindo da eterna morte. Executada a flagelação com insolente desacato, os verdugos desarmaram o salvador da coluna. E, em meio de novas blasfêmias, mandaram-lhe que tornasse a vestir a túnica. Um daqueles esbirros, incitado pelo demônio, enquanto açoitava o mancíssimo senhor, escondera suas vestes, para que continuasse despido, aumentando a afronta e irrisão de sua divina pessoa. A mãe do Redentor conheceu este maligno plano do demônio, usando do poder da rainha, ordenou a Lúcifer e a todos seus demônios que se afastassem daquele lugar. Imediatamente se retiraram, coagidos pela virtude e poder da grande senhora. Em seguida, ela mandou aos santos anjos recolocar a túnica de seu filho santíssimo, onde ele pudesse tomá-la para vestir o sagrado e dolorido corpo. Tudo se realizou num momento. Os sacrílegos funcionários, sem entender o milagre e o modo como se operava, o atribuíam à feitiçaria, à arte do demônio. Nosso Salvador vestiu-se. Os evangelistas dizem que fazia frio, o que aumentou os sofrimentos de Jesus. Ficara despido bastante tempo e o sangue das feridas coagularam-se, comprimindo as chagas inflamadas. O frio diminuía a resistência para sofrê-las, ainda que o incêndio de sua infinita caridade dava-lhe força para desejar padecer ainda mais. Sem dar compaixão tão natural às criaturas racionais, não houve quem se compadecesse de sua aflição e necessidade, a não ser a dolorosa mãe, que por todo o gênero humano chorava e se compadecia. Entre os mistérios do Senhor ocultos à humana sabedoria, causa grande admiração que a cólera dos judeus, homens sensíveis de carne e sangue como nós, não se aplacasse vendo Cristo nosso bem, tão ferido pelos açoites, que objeto tão doloroso não os movesse a natural compaixão, que pelo contrário, a inveja ainda encontrou matéria para inventar novos modos de injúrias e tormentos contra quem já estava de tal modo maltratado. Tão implacável era seu ódio, que logo excogitava outro novo e inaudito gênero de suplício. Dirigiram-se ao pretório e, na presença dos conselheiros, disseram a Pilatos: Este sedutor do povo, Jesus Nazareno, quis, com seus embustes e vaidade, que o reconhecessem por rei dos judeus. Para humilhar sua soberba e desvanecer sua presunção, queremos que nos permitas colocar-lhe as insígnias de sua imaginária realeza. Consentiu Pilatos na injusta pretensão dos judeus, dando-lhes liberdade de fazer o que entendessem. Levaram Jesus nosso Salvador ao pretório e o despiram de novo, com a mesma crueldade e desacato. Vestiram-lhe uma roupa de púrpura muito rasgada e suja, simulando sua veste real. Puseram-lhe na sagrada cabeça um maço de espinhos emaranhados à guisa de coroa. Eram ramos de espinhos, muito agudos e duros. Apertaram-lhe de tal maneira que muitos penetraram até o crânio. Alguns atingiram os ouvidos e os olhos, tendo sido esta uma das maiores torturas padecidas pelo Divino Mestre. Por cetro real, puseram-lhe na mão direita um pedaço de bambu qualquer. Para completar a roupagem, atiraram-lhe sobre os ombros um manto de cor roxa, semelhante às capas que se usam na igreja, porque esta veste também pertencia ao ornamento da dignidade real.
Com toda esta zombaria, os pérfidos judeus improvisaram um rei de comédia a quem, por natureza e por todos os títulos, era o verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores. Reuniu-se toda a milícia, estando presentes também pontífices e fariseus, e colocando Jesus no centro com desmedida irrisão e mofa, o cobriram de blasfêmias. Uns ajoelhando-se diziam zombando: Deus te salve, rei dos judeus. Outros lhe davam bofetadas. Estes lhe tiraram das mãos o bambu e lhe batiam na cabeça dolorida. Aqueles lhe atiravam imundíssimas cuscaradas, e todos os injuriavam e desprezavam com diferentes contumélias, e inspiradas pela fúria diabólica. Ó caridade compreensível e sem medida! Ó paciência nunca vista nem imaginada entre os filhos de Adão! Quem, Senhor e bem meu, pôde obrigar tua natureza de verdadeiro e poderoso Deus, no ser e nas obras, a se humilhar e padecer tão inauditos tormentos, opróbrios e blasfêmias? Pelo contrário, alguém entre os homens deixou de desmerecer que algo fizesses ou sofresses por ele? Quem tal pensara e acreditara, se não conhecêssemos tua bondade infinita? Já que a conhecemos e com a certeza da santa fé, vemos tão admiráveis favores e maravilhas de teu amor, onde está nosso juízo? Que nos aproveita a luz da verdade que confessamos? Qual inconsciência é a nossa? Pois à vista de tuas obras, açoites, espinhos, opróbrios e cotomélias, procuramos sem pejo, nem temor, os deleites, as delícias, o descanso, as grandezas e vaidades do mundo? Verdadeiramente grande é o número dos nécios, pois a maior estultice e fealdade é conhecer a dívida e não pagá-la, receber o benefício e nunca o agradecer, ter diante dos olhos o maior bem, desprezá-lo e rejeitá-lo em vez de o acolher, fugir da vida e ir ao encalço da eterna morte. Não abriu a boca o inocente Cordeiro Jesus. Entre tais e tantos opróbrios, tampouco se fartou a furiosa indignação dos judeus com a irrisão, escárnios, tormentos e desprezos feitos à digníssima pessoa do Divino Mestre. Supôs Pilatos que o doloroso estado de Jesus Nazareno comoveria o coração daquele ingrato povo. Mandou-o trazer do pretório ao balcão de uma janela, onde fosse visto por todos, assim como estava, flagelado, desfigurado, coroado de espinhos e ridiculamente fantasiado de rei. Dirigindo-se ao povo, disse Pilatos: Eis o homem. Vedes aqui o homem que tinhas por vosso inimigo. Que mais posso fazer por ele, depois de ter castigado com tanto rigor? Já não tendes o que temer, não encontro nele causa de morte. Certíssima verdade é que dizia o juiz, mas com ela mesma condenava a sua injustíssima impiedade. Ao homem que sabia e declarava justo e que não merecia morte, havia mandado e consentido em torturar, de tal modo que lhe poderia ter tirado a vida uma e muitas vezes. Ó cegueira do amor próprio e maldade de transigir com os que dão ou tiram dignidades. Como seus motivos obscurecem a razão, distorcem a justiça e adulteram a maior das verdades. Condenando o justo dos justos, tremei, juízes, que julgais a terra. Atendei que o peso de vossos julgamentos e sentenças não sejam falsos. Porque os julgados e condenados numa injusta sentença, sois vós mesmos. Como os pontífices e fariseus desejavam tirar a vida de Cristo, nosso Salvador, só a morte poderia lhes saciar e satisfazer o ódio. Por isso, responder a Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. A bendita entre as mulheres, Maria Santíssima, viu seu divino filho, quando Pilatos o mostrou, dizendo: Ecce homo.
Ajoelhou-se e adorou-o por verdadeiro Deus e homem. O mesmo fizeram São João, as Marias e todos os anjos que serviam sua grande Rainha e Senhora. Como Rainha dos Anjos e Mãe do Salvador, ela assim lhes ordenara, além de conhecerem ser também essa vontade de Deus. Falou a prudentíssima Senhora com o Eterno Pai, com os santos anjos e mais ainda com seu Filho amantíssimo. Palavras de grande peso, de dor, compaixão e profunda reverência, concebidas em seu inflamado e castíssimo coração. Com sua altíssima sabedoria considerou que naquela ocasião em que seu Filho Santíssimo estava tão insultado, encarnecido e desprezado, convinha manter o crédito de sua inocência, no modo mais oportuno. Com este propósito, renovou a Divina Mãe as súplicas que acima disse. Pediu para que Pilatos continuasse a declarar, como juiz, que Jesus não era digno de morte, nem malfeitor como os judeus pretendiam fazer o mundo acreditar. Em virtude desta oração de Maria Santíssima, Pilatos teve grande compaixão ao ver o Senhor tão maltratado pelos açoites e opróbrios. Pesou-lhe de que houvessem castigado tão desapiedadamente. Esta comoção originou-se, em parte, de seu temperamento menos duro e mais compassivo, mas principalmente da luz que recebia, por intercessão da grande Rainha e Mãe da Graça que nele agia. Esta luz sugeriu ao injusto juiz todo aquele diálogo com os judeus, na intenção de libertar Jesus, como refere São João. Depois da coroação de espinhos, pedindo eles que o crucificasse, respondeu Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro justa causa para o fazer. Replicaram os judeus: Conforme nossa lei, é digno de morte, porque se diz filho de Deus. Esta réplica atemorizou Pilatos. Imaginou que poderia ser verdade, que Jesus era filho de Deus, na forma que ele entendia a divindade. Por causa deste medo, retirou-se ao pretório onde falou a sós com o Senhor, perguntando-lhe de onde era. Jesus não respondeu a esta pergunta, porque Pilatos não estava em condição de entender a resposta, nem merecia ouvi-la. Não obstante seu silêncio, Pilatos insistiu e disse ao Rei do céu: Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te crucificar ou para te soltar? Com estas razões, Pilatos pretendeu obrigar Jesus a se desculpar. Ele respondeu que desejava saber. Parecia-lhe que um homem tão maltratado e sofredor acolheria qualquer favor que o juiz lhe oferecesse. O mestre da verdade, porém, respondeu a Pilatos sem se excusar e com mais explicação do que ele pedia. Disse-lhe: Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fora concedido do alto. Por isto é maior o pecado de quem me entregou em tuas mãos. Esta única resposta era o suficiente para tornar o juiz indesculpável em condenar a Cristo. Devia ter entendido que sobre aquele homem, nem ele nem César tinham poder algum, e por ordem superior permitiu-se que fosse entregue à sua jurisdição, contra a razão e a justiça. Por isto Judas e os pontífices haviam cometido maior pecado que Pilatos em não soltá-lo. Não obstante, também ele era réu da mesma culpa, embora não tanto quanto os outros. Pilatos não chegou a entender essas verdades, mas impressionou-se muito com aquelas palavras de Cristo e se esforçou mais ainda para libertá-lo. Os pontífices, percebendo a intenção de Pilatos, ameaçaram-no como incorrer no desagrado do imperador. Perderia suas graças se soltasse, e não tirasse a vida a quem se alvorava rei. Disseram-lhe: Se soltares esse homem, não és amigo de César, pois quem se faz rei contradiz sua ordem e mandatos. Assim falaram, porque os imperadores romanos não consentiriam que, sem sua permissão,
alguém se atrevesse em qualquer parte do império a se arrogar o título e autoridade de rei. Se Pilatos o consentisse, transgredia os decretos de César. Esta maliciosa advertência e ameaça dos judeus muito perturbou. Sentando-se no tribunal, à hora sexta, para sentenciar o Senhor, insistiu mais uma vez: aqui está o vosso rei. Fora com ele. Crucifica. Responderam todos. Replicou Pilatos: mas hei de crucificar vosso rei? Responderam todos a gritar: não temos outro rei senão César. Pilatos cedeu à malvada teimosia dos judeus. Em seu tribunal, que em grego se chama Litostrotos e em hebreu Gábata, no dia de Parasceve, pronunciou a sentença de morte contra o autor da vida, como direi no capítulo seguinte. Os judeus saíram da sala com grande orgulho e alegria, publicando a condenação do inocentíssimo Cordeiro, a qual, sem o saberem eles, constituía a nossa salvação. A dolorosa mãe de fora tudo presenciou por visão. Quando os pontífices e fariseus saíram publicando a condenação de seu Filho Santíssimo à morte de cruz, seu castíssimo coração foi partido pela cutela da dor mais amarga que o transpassou, sem piedade alguma. Excede a todo o humano pensamento a dor que Maria Santíssima aqui sofreu, e sendo impossível nela falar, remeto-a à piedade cristã. Também não é possível referir os atos interiores que praticou, de coração, culto, reverência, não, de adoração, culto, reverência, amor, compaixão, dor e conformidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat.